21, versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e o odre de água, pelos que polos as costas de Agar. Deu-lhe o menino e despediu ela e saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: se verei morrer o menino. E sentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O anjo disse, clamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Palavra de Deus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, todos nós conhecemos essa história, né? De Abraão, né? Abraão, de Agar, de Sara. Mas o que é que esta noite eu quero falar aos nossos corações sobre essa palavra? O tema que o Espírito Santo colocou ao meu coração é assim. O tema é: independente da circunstância, irmãos, que tu esteja passando, o deserto que tu estava passando, Deus te vê, Deus te contempla. Tu pode pensar assim: Senhor, tu não está me vendo, mas o Senhor vê. Assim como o Senhor viu Agar naquele momento. Porque a palavra, irmãos, que eu quero frisar, não é a parte que Agar, tudo que aconteceu, mas essa parte aqui, que Deus tocou no meu coração, o Espírito Santo do Senhor, esta noite. Então eu creio que, irmãos, o Senhor vê. Então Agar saiu errante pelo caminho, né, pelo deserto. Não é indiferente na minha e na tua história. Muitas vezes tu está passando um deserto tão grande e tu pensa assim: Senhor, tu não está me vendo? Senhor, tu não me vê? Assim Agar se sentiu. Ela pensava que ninguém estava vendo. Foi quando o Senhor usou o anjo dele e falou, né? O Senhor te contempla, o Senhor te vê. Então o que é que o Senhor quer dizer para mim e para você? Que o Senhor está vendo tudo aquilo que ela estava passando. Aquele momento difícil, aquele sofrimento, aquele deserto. Muitas vezes tu pensa assim: Senhor, eu estou passando por tudo isso, Senhor. Será que o Senhor não está vendo? Mas o Senhor diz essa noite ao meu e teu coração: Ele te vê, Ele te vê, Ele me vê, Ele te vê. Independente, irmãos, tu pode dizer: Senhor, mas o homem não está nem aí para mim. Mas o principal, irmãos, que é o nosso Criador, que é o nosso Eterno, Ele nos vê. Ele sabe. Então, que nós vemos essa noite colocar essa palavra no nosso coração. O Senhor me vê, o Senhor te vê. Muitas vezes tu está num deserto tão grande e tu pensa assim: Senhor, o que é que eu vou fazer, Senhor? Mas o Senhor, o que é que o Senhor fez para Agar? No meio do deserto, irmãos, o Senhor fez jorrar água para ela e para aquela criança beber. E ainda disse: minha filha, eu tenho te visto. Então ele enviou o socorro, ele enviou um escape. E ali o Senhor, no meio do deserto, irmãos, fez jorrar água para aquela mulher e para aquela criança. Porque o que é que ela pensou? Senhor, eu vou morrer no deserto. Acho que ela pensou, não foi só por ela, mas pelo filho dela. Então o que é que ela fez? Senhor, eu vou baixar aqui minha cabeça e vou morrer. Meu filho está com sede, nós estamos com fome, não tem nada aqui, no meio do nada, vou morrer. Aí o que é que o Senhor disse? Mulher, o que é que tu queres? Tipo assim, eu estou te vendo, não te preocupa não. Eu não vou deixar tu morrer nesse deserto. Tipo, a minha promessa ainda não acabou na tua história e na história do teu filho. Então, irmãos, eu não sei o que o Senhor te prometeu, mas eu te digo, irmãos, se o Senhor te falar que a promessa ainda não acabou, então, irmãos, se Ele falar, irmãos, tu tem que crer. Porque a última palavra na minha e na tua história não vem do homem e não vem da mulher, mas vem do Senhor. A última palavra é a do Senhor.
Pode o homem te dizer não, mas o último sim, irmãos, é de Deus, na minha e na tua história. Então, o que é que Agar deixou esse exemplo para nós, irmãos? Foi porque naquele momento difícil, ela pensou em desistir, que queria morrer. Então não é indiferente na minha e na tua história. Quantas vezes nós estamos passando por um deserto tão grande e tu fala assim, Senhor, eu queria morrer. Aí o Senhor diz, não, ainda estou aqui, ainda tenho ainda um escape, eu ainda sou ainda um escape, ainda sou ainda o teu socorro bem presente. Então o Senhor é o nosso socorro. Assim como Ele foi na vida e na história de Agar e do seu filho, irmãos, assim Ele faz na minha e na tua história. Então não desista. Não desista, mas persevera, porque no meio do deserto o Senhor tem água para mim e para você beber. Ele pode não ter, tu pode dizer assim, Senhor, mas podia ser melhor. Mas o Senhor, irmãos, Ele não deixa nós morrer no deserto. Ele sempre tem pão e água para mim e para você. Ele não deixa, por mais que tu sofra, mas Ele não vai deixar eu e você morrer no deserto. Muitas vezes, o que eu e você passa é um processo que nós temos que passar para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Porque não tem como, irmãos, a gente ter vitória se não tiver luta. E não tem como a gente ser um vencedor se não tiver luta para lutar. Como é que nós vamos contar história e contar testemunho se nós não tiver história para contar? Então, que nós vamos ser perseverantes, ser fiel. Assim, irmãos, o que eu mais admiro em Agar é porque ela ficou ali. Eu sei, irmãos, que eu sei que tudo isso que ela passou era para nós também nos tempos atuais de hoje, do século 21. Ela disse, Senhor, eu vou morrer. Quantas vezes nós já dissemos isso, irmãos, no deserto? Senhor, eu vou morrer. Aí Deus disse assim, calma aí, ainda não é a hora não, ainda não é o tempo. O deserto que tu está passando não é para a tua morte, mas muitas vezes é para o nome do Senhor ser glorificado na minha e na tua história. Então, que nós vamos fazer igual a Agar, que nós vamos crer na promessa, que no deserto o Senhor tem água e tem pão para mim e para você beber. O Senhor sempre dá um socorro, o Senhor sempre dá um escape. Então, irmãos, aquela mulher, eu sei, irmãos, que não foi fácil. Ela está ali, e ele disse assim, né? Que a Sara, né, mandou ele despedir ela para o deserto. Então, o que é que ela pensou, irmãos? Eu vou morrer, vou para o deserto, meu filho é pequeno, acabou os mantimentos, acabou a água, então eu vou morrer. Eu sei que naquela hora, irmãos, bateu um desespero no coração dela. Por quê? Não é indiferente, irmãos, quando eu e você estamos passando por circunstâncias difíceis que tu pensa assim, Senhor, e agora, Senhor, o que é que eu vou fazer? Vou morrer, vou me desesperar, vou. Aí Deus, não. Assim como Deus falou para ela, né? Usou o anjo e disse, mulher, não te desespere. O que é que tu queres? Tipo assim, eu estou te vendo. Tu está passando por isso, mas eu estou vendo, eu estou te contemplando. Eu sei que o deserto que tu tem passado. Então, irmãos, não é diferente para mim e para você. Muitas vezes tu fala assim, Senhor, ninguém me vê, mas o Senhor me vê, o Senhor te vê. O Senhor contempla. Muitas vezes ninguém sabe, irmãos, da tua história, mas o Criador sabe, o Criador conhece. Ele sabe, irmãos, cada detalhe que tu passou, muitas vezes cada noite que tu muitas vezes não dormiu, preocupado com algo, angustiado, ou muitas vezes ali, Senhor, me dá uma solução, Senhor, me dá um escape. Então, irmãos, o Senhor conhece, o Senhor contempla. O homem não vê, não. Muitas vezes eu posso não ver. Você não pode ver a dor do seu irmão, mas o Senhor conhece. Então, o mais importante, irmãos, é isso, é que nós vamos entender que o Senhor nos vê, o Senhor nos conhece, o Senhor nos contempla. Independente que muitas vezes tu pode dizer assim, Senhor, ninguém me reconhece, ninguém liga para mim, ninguém não se importa, mas o Senhor te vê, o Senhor te contempla. O Senhor, por nenhum momento, Ele nos deixa por um minuto só. Muitas vezes, embora nós nos sentimos só, mas o Senhor nos vê. Então, que nós tragamos essa palavra essa noite para o meu e para o teu coração. Que o Senhor te vê, que o Senhor nos vê. Então, tudo na nossa vida tem um tempo determinado, né, um propósito debaixo do céu para Deus fazer algo na minha e na tua vida. Então, não desista, não desanime. Mesmo que desanime, mas não desista, persevera. Porque a palavra do Senhor disse assim, né?
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então persevera, vamos perseverar. Assim como aquela mulher. E depois de tudo isso, né, que Agar estava no deserto com seu filho, o que é que Deus disse? Não te desanima, que de ti e do teu filho te farei uma nação. Você também tem promessa, tipo assim, por mais que ela errou, que passou por tudo isso que ela passou na história dela, mas o Senhor disse que também tinha promessa para ela e para o filho dela. O Senhor, né, disse, não te preocupa, eu também farei de ti, né, do teu filho uma nação. Será uma grande nação, que foi Ismael. Então, irmãos, que nós vamos ser perseverantes, assim como ela, para viver, né, e para servir o Senhor. Eu sei que não é fácil, porque nós temos passado tempos difíceis agora no século 21. Mas que nós vamos ser forte e corajoso, assim como Josué, né? O Senhor disse, seja forte e corajoso. Por quê? Porque se no dia da nossa angústia, da nossa dor, nós se fizer fraco, a nossa força será pequena. Mas se nós nos fizer forte, Deus nos faz vencer. Deus faz nós suportar, né, o que tiver de suportar o processo, né, e o nome dele ser glorificado através da minha e da tua vida. Então que nós, a cada dia, irmãos, vimos prosseguir o nosso caminho, a nossa jornada. Eu sei que a nossa vida não é fácil. Cada um de nós tem uma história, tem algo, né, tem um propósito, mas que você venha perseverar e persistir para viver o propósito do Senhor na tua vida. Porque se eu e você desistir, então não tem como a gente viver o propósito se a gente desistir no meio do caminho. Mas se a gente perseverar, Deus nos faz mais do que vencedores. E o nome do Senhor é glorificado. E o Senhor faz nós vitoriosos. Então, irmãos, que o Senhor esta noite venha nos alegrar, dar motivo de nos fortalecer, alegrar nossos corações, que Ele venha com espírito, né, que venha dar um espírito de ousadia, de fortaleza, que Ele venha alegrar cada coração, que Ele venha renovar as promessas dEle na minha e na tua vida, assim como Ele renovou na vida de Agar, porque Agar queria desistir de tudo, irmãos, ali naquele deserto, mas o Senhor falou ao coração dela, né, não desiste, estou aqui, estou contigo. Então, irmãos, a palavra profética que eu falo ao teu coração esta noite, não desista, assim como Agar. Não desista, vai até o fim, para Deus cumprir a promessa na minha e na tua vida, na tua história. Não desista, persevera, porque o Senhor é fiel. Muitas vezes o processo na minha e na tua vida é doloroso, irmãos, mas às vezes é necessário, porque senão como é que nós vamos contar, né? Como é que Deus vai dar um testemunho lindo para mim e para você se nós não passar pelo processo, não ter uma história para contar? E às vezes, irmãos, o Senhor, Ele quer que você conta a tua história. Não é a história do teu irmão, é a tua história. Porque tu pode achar que não é importante ou que não é significante. Mas, muitas vezes, a tua história vai edificar a fé de outras pessoas. A fé do teu irmão. Então, a tua história vai fortalecer, vai ser superação para outras vidas. Aí tu vai dizer, irmão, eu passei por isso, não desista, persevera. E aí, irmãos, um vai fortalecendo o outro e o nome do Senhor é glorificado. Então, que nós vamos ser fiel, vamos perseverar, assim como Agar. Eu sei que ela passou, tudo que ela passou não foi fácil, porque o Senhor sabia que nesses tempos de hoje nós também ia passar por isso. Então, eu creio que o Senhor permitiu tudo isso para nós saber que não era impossível, que assim como Ele fez na vida de Agar, Ele faz na minha e na tua vida. Faz da mesma forma ou mais, porque o Senhor disse, se creres em mim, farás obras maiores do que as minhas. O Senhor diz, né, Jesus disse, se creres, fará obras maiores. Então, nós somos eleitos, né, nação eleita, nação santa de Deus. Então, que nós vamos perseverar, que nós não vamos desistir no meio do caminho, mas que nós vamos ser fiel até o fim.
para que naquele grande dia o Senhor venha dizer, né? Vinde bendito, né? Ser fiel até o fim, dar-te a coroa da vida. Não só pelas bênçãos, irmão, mas pela nossa salvação. Que eu creio que o Senhor tem galardão para mim e para você. Tudo que nós estivermos aqui passando não é em vão, porque o Senhor tem galardão e recompensa. Não é o homem não, mas é o Senhor que tem galardão para mim e recompensa para você. Por tudo que nós viemos passar por amor do Evangelho, por amor do Senhor. Então que nós venhamos perseverar. Não só pelo que o Senhor pode nos dar, não, mas pela nossa salvação, pela nossa vida eterna. Porque, irmãos, de que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Ou ficar perdido no meio do caminho? Então não adianta, irmãos. Essa palavra não é só o seu coração, mas é para mim também, para os nossos corações essa noite. Que venha ser um despertar, uma palavra de despertar, uma palavra que venha fortalecer o teu coração. Que o Senhor nos vê, o Senhor nos contempla. Independente que tu diga, Senhor, mas eu estou aqui no meio do nada, num deserto. O Senhor me vê, o Senhor te vê. Aleluias. Toda honra e toda glória seja dada para o Senhor. Aleluias. Senhor, contemple, irmãos. Muitas vezes tu pode dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Você não está vendo, Senhor, a minha dor, o meu sofrimento. E Deus diz assim, não é só eu estou vendo, minha filha, mas estou enviando um socorro. Estou enviando, né, um escape. Estou enviando os meus anjos para te dar a vitória. Para guerrear por ti e entrar com providência e te dar a vitória. Então, irmãos, que nós vamos crer esta noite que o nosso Deus, Ele é fiel. Ele sempre está conosco, independente do que nós passamos. Ele está conosco e Ele quer que nós não venhamos desistir, mas que nós vamos ser perseverantes e fiéis. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo és. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória, Senhor, venha ser dada somente para ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor, pois é, irmãos, eu creio, irmãos, que nessa hora que Agar estava passando pelo deserto, irmãos, ela deve ter pensado, Senhor, estou aqui no deserto. Eu acho que ela pensou, irmãos, que ela não era importante para Deus, que Deus não se importava com o que ela estava passando. Mas o Senhor, né, Ele não só se manifestou, mas Ele usou o anjo dele para falar o coração dela, para dizer, né, para dizer assim, consolar ela, né. Tu está passando por esse momento, minha filha, mas eu estou te vendo, eu estou te contemplando, eu estou vendo tudo que tu tem passado. Ela pode ter dito assim, Senhor, eu estou aqui, estou no meio do nada, sou uma escrava, vou morrer. A minha senhora me mandou, né, mas o meu senhor para o deserto.
Eu sei que eu sou aqui. Acho que ela nessa hora se sentiu um nada, um zero à esquerda. Então acho que ela pensou assim, Senhor, eu vim para o deserto com meu filho, vou morrer. Aí Deus, não, minha filha, vem com a palavra de conforto, né? Usa o anjo, fala para ela, né, que tem contemplado tudo aquilo que ela está passando. E eu creio, irmãos, que quando o Senhor se manifestou para ela, irmãos, eu creio que nessa hora ela se sentiu surpreendida pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele me surpreende, Ele surpreende você. Muitas vezes você pode estar se pensando dessa mesma forma como H pensou. Senhor, eu não sou nada, não sou ninguém, mas você é importante. Você é especial para Deus. Independente que muitas vezes aqui nós nos sentimos humilhados, rejeitados, desprezados, né? E assim como o Senhor, né? Muitas vezes, pelo amor do Senhor, nós somos rejeitados, até no meio da nossa família, pelos nossos, mas o Senhor, Ele cuida de mim e de você. Ele sempre cuida. Ele nunca te deixa só, nem por um minuto Ele nos deixa só. Então, irmãos, o que eu acho mais lindo, irmãos, é quando Deus tem uma promessa na minha e na tua vida. Muitas vezes a gente quer saber como é que vai ser. E muitas vezes Deus permite tu andar só tu e Ele, tu pensar que é só tu. Sabe por quê, irmãos? Porque se o Senhor permitir as pessoas me ajudar e ajudar você muitas vezes, se o Senhor permitir, você nunca vai entender que muitas vezes o Senhor permite nós passar por provações para provar o seu amor, para provar para nós que Ele cuida de nós. Tu pode dizer assim, né? A palavra do Senhor diz, pode uma mãe, né, esquecer de um filho ou um pai. Mas o Senhor, todavia, jamais se esquecerá de mim e de você. Muitas vezes Deus permite tu se sentir sozinho para mostrar, para provar para mim e para o teu coração que Ele cuida. Que Ele cuida, Ele não deixa faltar nada. Muitas vezes Ele usa uma pessoa que tu nunca nem viu e te abençoa. Só para provar para ti que é Ele que cuida. O Senhor faz isso, irmãos. Muitas vezes Deus te leva para um lugar estrangeiro que tu não conhece ninguém. E ali, irmãos, Ele cuida de você. Muitas vezes ali você é mais cuidado do que quando você está no meio da tua parentela. Ali não te falta nada, porque é o Senhor que cuida. Só para provar para mim e para o teu coração que é Ele que cuida. Independente, pode dizer, Senhor, eu estou aqui, não estou perto de ninguém, mas o Senhor cuida. O Senhor é fiel. Todo tempo, jamais Ele nos deixa só. Então, que nós venhamos receber essa palavra no nosso coração essa noite, que o Senhor cuida. Ele cuida de mim e de você. Por mais que muitas vezes você possa se sentir só, mas o Senhor cuida. O Senhor zela. E o Senhor, Ele nunca promete uma palavra para mim e para você, para Ele dizer assim, o homem é falho. O homem é falho. O homem pode falhar comigo e com você, mas o Senhor, Ele é fiel. Eu sempre digo isso, o Senhor, Ele é fiel. O homem pode, né, ser falho, porque nós somos seres humanos, mas o Senhor é fiel. Tudo que Ele promete na minha e na tua vida, Ele cumpre. Nós que muitas vezes não temos paciência de esperar, mas o Senhor é fiel. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.